Paz do Senhor, igreja. Amém. Você está aí ansioso para ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus por isso. Deixa eu só me atualizar aqui com esse negocinho. Faz um tempinho que eu não uso. Mas vamos lá, né? Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar a quarta igreja, né? Nós estamos aí numa sequência das cartas do Apocalipse. E eu já digo para vocês que eu amo esse livro. Já li, releio quase que todo mês. Amo demais estudar a parte de Apocalipse, né? E hoje a igreja que nós vamos estudar é a igreja de Tiatira. Eu já queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 2. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Fazia um tempinho, né, que a gente viajou e depois voltou na correria, um monte de coisa. E agora que a gente está retomando aí na ativa aqui na palavra. Mas sempre é um privilégio estar na casa do Senhor, compartilhando o que o Senhor coloca no nosso coração, né? Amém. Então, vamos ler aqui. Deixa eu abrir aqui direitinho. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18 em diante, nós vamos ler aqui. O tema é Tiatira, o perigo da falsa profecia e da imoralidade. Diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua fornicação, ou da sua imoralidade, né? Deixa eu ver aqui Isso, eu vou continuar lendo aqui, que fica melhor. E dei-lhes tempo para lhe se arrepender, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vimos aí mais uma carta, onde o Senhor... Vamos continuar lendo até o final, até o 29, né? Eu parei aí, mas vamos continuar lendo. Então, somente conserve... Volta lá um pouquinho. Então, somente conservem o que vocês têm até que eu venha. E ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará, e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu também recebi a autoridade de meu Pai. Quem que está falando aqui, igreja? Jesus, amém. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Então, assim como o Senhor tem autoridade, Ele também é capaz de dar autoridade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Tiatira, ela era uma cidade comercial, ela era situada, hoje a gente conhece como Turquia, né? É uma cidade onde Tiatira estava. Se a gente lê em Atos, a gente vai lembrar de Lídia, né? Que foi uma mulher que Paulo evangelizou ali à beira do rio, e ela estava lá com as mulheres, e Paulo chegou para ela e evangelizou, e era naquela cidade, ela era da cidade de Tiatira. Então, essa cidade ela era conhecida por suas indústrias de tecidos e de tinturaria. Lá também, irmãos, era conhecido por pessoas que trabalhavam com a parte de metalúrgica,
né? Muitas das vezes a gente escuta falar sobre a questão da tinturaria, né? Da questão de tecidos, mas também tinha essa questão da metalúrgica, pessoas que trabalhavam com bronze polido. E é daí que vem o termo de que Jesus usa para se comunicar com essa igreja. Porque sempre que Jesus foi falar com as igrejas, ele usou termos que elas conheciam, né? Coisas da região. Muitas vezes, quando Deus fala conosco, até mesmo em sonhos, por exemplo, ele usa coisas do nosso dia a dia, símbolos, objetos, muitas coisas assim, para falar com a gente sobre determinada coisa com símbolos. Então, Jesus utilizava essa figura de linguagem com as igrejas para que elas compreendessem melhor o que ele estava falando, né? E foi nesse texto aqui que Jesus falou que ele se apresenta como o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pé semelhante ao latão reluzente. Ou seja, ele revelando ali que os olhos dele são como chamas de fogo no sentido de purificação, que ele consegue alcançar o mais íntimo, o mais profundo, que foi falado no texto, mentes e corações, e que o juízo de Deus, né, ele vem também ali para aqueles que não estão de acordo com a sua palavra. O problema dessa igreja, irmãos, ela era uma igreja, assim como as outras, ativa, né? Se você for ver em todas as igrejas, elas tinham ali a sua atividade, a sua maneira de trabalhar. E Jesus, ele é muito maravilhoso, porque ele não começa apontando os erros da igreja. Sempre ele começa falando daquilo que ela faz de bom. Daí a gente já tira uma primeira lição, que Jesus não é Satanás, porque Satanás, ele chega sempre com acusação. Ele chega sempre com a culpa, ele chega sempre com aquilo que vai te fazer ficar mal, né? Com a condenação. Mas Jesus não. Jesus, ele fala muitas vezes conosco da maneira que ele nos vê até mesmo no futuro, porque para ele não existe presente, passado, futuro. Existe aquele que ele quer que nós sejamos, amém? Então, quando ele olha para a gente, ele já nos enxerga, ele já fala conosco, como se nós já estivéssemos vivendo aquilo, ainda que nós estejamos em processo. Não foi assim com o Gideão, né? Ele chegou lá e falou, vem cá, homem valoroso. E ele estava se escondendo, né? Ele estava com medo. Mas Jesus já vê, né? Deus já nos vê de uma maneira positiva, ele já nos vê no chamado, ele já nos vê naquele propósito que ele estabeleceu para nós, ainda que nós não nos vemos assim, muitas vezes, né? Então, quando ele falava com a igreja, ele ia já diretamente no ponto-chave de elogio, de mostrar para aquela igreja que, sim, ela tem pontos positivos, mas, mesmo com pontos positivos, nós somos humanos, né? Nós falhamos. Então, essa igreja tinha algumas falhas também. Nós vemos em todas essas cartas que só 2 igrejas não tiveram repreensão, né? Depois, quando a gente for estudando, a gente vai vendo. Mas essa aqui tinha, e a gente vai ver o que é. O problema dessa igreja, irmãos, era que havia uma infiltração de falsas doutrinas e práticas imorais associadas à idolatria, né? Nós vimos na carta passada, de Pérgamo, né? Que também tinha essa questão de doutrina. Tinha também um problema com doutrina. Por quê? Porque, na verdade, doutrina mesmo, pura, santa, a palavra de Deus só é uma. Amém? Mas Satanás e seus demônios, eles têm várias doutrinas. Tanto é que o apóstolo Paulo fala que existem doutrinas de demônios. Então, existem ramificações que diluem aquilo que é verdadeiro, modificam e se tornam em doutrinas, né? E muitas vezes heresias. Então, você vai ver que para algumas igrejas a heresia era uma, para outras igrejas era outra, né? E cada uma tinha em particular algo a ser melhorado, algo a ser mudado. Eu queria, antes da gente ir mesmo para o estudo, falar um pouquinho também do período dessa igreja. Todas as igrejas foram escritas, todas essas cartas foram escritas para a igreja daquele tempo, mas para a igreja atual também, né? Isso já foi falado aqui pelo pastor. Então, nós sabemos que cada igreja estava passando por aquela situação, mas também era um reflexo daquilo que ia perdurar pelos séculos e que Jesus ainda teria que tratar com todas as igrejas até a sua vinda. E esse período aqui, dessa igreja em particular, da igreja de Tiatira, era o período de 590 depois de Cristo até 1517, que chega ali na Reforma Protestante. Então, era o período da Idade Média, era o período
da igreja romana, era o período da igreja católica. E se a gente for parar para pensar, cada igreja, ela se tornou uma ramificação de algumas religiões que a gente já conhece hoje. Então, cada igreja tem ali algumas coisas que, se você for estudar as religiões que existem hoje, você vai identificar muitas delas, como essa Tiatira aqui, ela está muito ligada à questão da igreja romana, né? Porque foi nesse tempo aqui. Mas todas elas, irmãos, partiram de uma igreja única, que foi a igreja primitiva. A igreja pura, a igreja verdadeira, a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu. Lá em Atos dos Apóstolos, quando os irmãos começaram a se reunir, que de fato a igreja se formou, foi dali. Mas foram chegando pessoas, foram se agregando novos convertidos. Alguns judeus, outros gregos, outros não sei de onde. E começou aquela mistura, muitas vezes, de até culturas mesmo, de pensamentos, e começou a se ramificar com o longo dos anos as igrejas. E começaram a surgir outros tipos de situações dentro de cada uma, porque cada um tinha ali algo que queria implantar, né? Que queria fazer do seu jeito, muitas vezes. E hoje não é diferente, né? Hoje nós vemos muitas igrejas, muitas denominações, que a maioria delas que seguem a palavra de Deus, ok, amém, estão dentro da palavra, mas muitas delas realmente vivem com doutrinas de demônios. Então, Jesus ele estava alertando, desde aquela época para agora, a mensagem é a mesma, né? Então, aqui falava muito desse período da igreja, que representava a igreja romana. E assim como existem também, irmãos, homens e mulheres dentro da igreja católica, que são pessoas abençoadas, que são pessoas que realmente estão ali com sinceridade, que estão com o coração diante de Deus, muitas vezes puro, mas a fé desvirtuada por conta da tradição, por conta dos líderes, né? Assim também era naquela época. Então, até hoje, isso existe. Existia pessoas boas dentro daquelas igrejas, que estavam ali meio que sofrendo também, junto com a imoralidade, junto com o que estava acontecendo dentro ali daquele lugar. E se a gente for parar para pensar ainda mais profundo em toda a história da igreja romana, a gente vai perceber quão isso aqui foi atual naquela época e durante todo o período até agora. Quantos escândalos envolvendo, né, o clero, envolvendo tantas coisas. Hoje já não mais centralizado nela, mas em todas as religiões, muitos escândalos e muitas coisas. Por quê? Porque as doutrinas de demônios foram entrando dentro dessas igrejas. Amém? Então, a gente tem que observar isso. E o nome Tiatira, só a nível de curiosidade, ele significa, irmãos, sacrifício contínuo. Interessante, né? Ele significa sacrifício contínuo. E aí nos faz lembrar que a questão do sacrifício contínuo na Bíblia era aquela questão do sacrifício do Antigo Testamento, né? Que eles tinham que ir lá, sacrificar o animal, e se eles não fizessem isso todas as vezes que era ordenado por Deus, se eles se afastassem desse cumprimento, dessa ordenança, eles morreriam espiritualmente, né? Porque naquela época era feito dessa maneira. Mas como Jesus veio, e ele é o sacrifício perfeito, a partir do momento que Jesus veio, esse tipo de sacrifício foi abolido. E agora, além de Jesus ter sido o sacrifício perfeito e eterno, porque nós não precisamos mais seguir, muitas vezes, rituais e doutrinas que eram do Antigo Testamento, nós hoje somos o sacrifício vivo. O apóstolo Paulo, ele fala lá no capítulo 12 de Romanos, isso, no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, hoje, nós somos o sacrifício vivo. A nossa vida, o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? E é por isso, glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, Deus. E é por isso que Jesus veio com tanta ênfase nessa igreja a falar sobre a idolatria e a prostituição em si, a imoralidade em si. O texto não é claro, não é específico em falar se a imoralidade aqui ou a
a prostituição se tratava só de coisas sexuais, só de questões ilícitas, sexualmente falando. Mas se falava também, acima de tudo, da traição de Deus, de você trair a Deus com outros deuses, de você estar... Porque desde o início, irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus ele se mostrou como o marido de Israel. Ele fez uma aliança com Israel, com o seu povo, onde ele disse que ele seria o seu marido. E Israel, por toda a história, se você for ler, Israel traía ao Senhor nessa simbologia com outros deuses. Ela era idólatra muitas vezes e servia a outros deuses. E isso era tido como para o Senhor como um ato de traição, como uma prostituição. É por isso que alguns termos da palavra de Deus, principalmente se você lê os livros dos profetas, Isaías, Jeremias, ele vai falar muito sobre prostituição. Israel se prostituiu, Israel me deixou por outro, Israel não sei por quê, porque essa é a figura de linguagem que Deus quer mostrar para nós. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós casamos com Ele, amém? Vocês, na verdade, nós, já temos esse termo de noiva, o casamento real mesmo vai ser quando Ele voltar, amém? Mas nós já temos uma aliança. Em Israel, quando você fica noivo, você já está praticamente casado. Você só não consumou o ato, mas você já está com uma aliança firme ali para consumar o casamento. Aquilo ali não pode ser mais quebrado nem voltado atrás. Então, da mesma maneira, quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, nós temos essa responsabilidade de entender que nós somos noiva, nós somos templo, nós somos sacrifício, e nós precisamos nos manter puros para a sua vinda, para que ele venha de fato casar e consumar esse casamento, com a sua igreja, com a sua noiva. Então, é por isso que ele fala tanto sobre pureza nesse texto aqui. Então, serve para as duas coisas, tanto para a prostituição espiritual, quanto para a prostituição também, a imoralidade sexual. Amém? Então, vamos lá, vamos aqui para o texto do estudo. Uma das perguntas que a gente vai guardar aqui, vai fazer hoje, é como podemos evitar o engano espiritual e permanecer fiéis a Deus em tempos de corrupção. Quando a gente fala em corrupção, já dá um negócio, Porque eu nunca vi uma era mais corrupta como essa, Também eu não vivi anos atrás, Mas a nossa era, a gente vê que realmente está assim, chegando no limite de corrupção. E eu não falo de corrupção só política, irmãos, eu estou falando de corrupção geral, da moralidade, corrupção das crianças, corrupção, enfim, de tudo. Se você olha, esse mundo hoje está virado do avesso, Está realmente corrompido pelo mal, a ponto de já Deus começar o juízo, E já está bem pertinho, Então, essa é a nossa reflexão com a igreja de Tiatira. Como nós podemos evitar um engano espiritual e permanecer fiéis a Deus em tempos de corrupção? Primeiro, irmãos, Cristo, Ele conhece as obras da igreja. Amém? Vamos lá aqui para o versículo 18 e 19. Ele diz: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente, ao bronze, Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Apesar dos problemas, como eu disse daqui no início, Jesus ele sempre vai olhar para aquilo que é bom em nós. Principalmente se nós estamos tentando melhorar, Porque aquele que rejeita, aquele que não quer de fato mudar, aquele que se acomoda, que se acostuma com aquilo que é errado, a esse Deus não insiste muitas vezes, Ele já insistiu, e a pessoa não quis, ela endureceu o coração, o Espírito não fala mais. Mas aquelas pessoas você, que estamos em busca de melhorar todos os dias, que estamos pedindo ao Senhor para todos os dias nos mostrar, sondar o nosso coração, mostrar o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa mudar, a esses Ele fala. E a esses Ele incentiva já com o destaque daquilo que é bom em nós. Então, Jesus, apesar dos problemas,
reconhece algumas qualidades da igreja. Primeiro, o amor e o serviço, que ele fala aqui. A igreja tinha boas obras e cuidava dos necessitados. Até hoje nós vemos, né, várias igrejas até mesmo que nem têm a doutrina perfeita como é para ser, fazerem muitas obras. E elas acham que através das obras é que elas vão ser salvas. Não era esse o ponto-chave da igreja romana? Que eles achavam que através das obras eles iriam ser salvos? Aí veio Martinho Lutero e viu que o negócio não era assim e começou a reforma. Então, até hoje existem pessoas que acham que pelo muito fazer, elas estão agradando a Deus e elas estão reservando um lugarzinho no céu, pelas obras que elas fazem. Ah, porque todo mês eu abençoo uma instituição. Ah, porque todo mês eu levo uma cesta básica para alguém. Ah, porque todo mês eu vou lá e cuido disso e daquilo. Amém. Não é nem para ser pedido para fazer isso. É para fazer naturalmente. Todo cristão devia ter esse hábito de visitar um enfermo, de orar por alguém. Terça-feira, irmãos, Deus estava falando tão forte no meu coração que eu precisava orar por alguém no meio da rua. E aí a gente saiu daqui, a gente foi jantar lá no shopping e tinha um casal de jovens com um bebezinho bem recém-nascido, assim, eram 2 jovens, bem novinhos os 2, sabe? E o Senhor queimou tão forte no meu coração e disse assim, vai lá na mesa deles e ora por eles. E eu não demoro não, eu respondo logo. Eu disse, tá bom, vou lá, não demoro não. Aí eu disse, amor, peraí que eu termino já o lanche, vou ali. Aí fui lá, fui orar por eles, orei por eles, a menina encheu os olhos de lágrimas, na palavra rápida ali para eles e saí. É esse tipo de igreja, de amor, de serviço que Deus deseja, a obediência imediata. Porque quando Deus fala conosco, e eu estou falando isso não para minha glória, mas para exemplo, amém, igreja? Para exemplo. Porque às vezes a gente tem vergonha de parar alguém na rua, orar por alguém na rua. Sim, Deus fala conosco, né? Faz isso, ou até mesmo dentro da nossa casa. A pessoa está lá e Deus fala com você, dá uma palavra para ela, ora, vai lá, abraça a tua mãe, diz para ela que tu ama ela. E às vezes a gente ignora, né? Então, são os toques de Deus muitas vezes. E o amor e o serviço dessa igreja era muito bem visto por Jesus. Jesus dava atenção a isso. A fé, a perseverança, ou seja, eles continuavam firmes na pregação do Evangelho. As bases do Evangelho eles tinham, como tem até hoje. Se você for ver a Igreja Católica, ela ainda tem ali aquela base, né, parecida com o cristianismo, de fato, ainda. Mas, como eu falei, teve algumas ramificações aí misturando. Porém, não só a Igreja Católica, mas várias igrejas também, né? A fé e a perseverança de muitos continuava firme e a pregação do Evangelho também. O crescimento espiritual dessa igreja, ou seja, ele fala aqui, né, as tuas últimas obras no 19, são mais do que as primeiras, ou seja, eles começaram com um nível de atividade espiritual e eles iam aumentando aquilo, eles tinham prazer em servir ao Senhor, não era uma igreja estagnada, não era uma igreja que não ia atrás dos perdidos, né? Pelo contrário, era uma igreja que estava indo lá, que estava buscando, que estava crescendo, mas tem aí os perigos que entraram dentro dessa igreja, né? Então, até uma ilustração que nem toda igreja em crescimento está livre de perigos. Uma igreja pode ter amor, como a gente viu aqui, pode ter serviço, pode ter fé, pode ter perseverança, pode estar crescendo, pode estar enchendo de gente, pode ter pessoas crescendo espiritualmente também, mas ela ainda não está salva totalmente de perigos, né? Não está salva totalmente de influências. Por quê? Ela só vai estar salva se realmente Jesus estiver no centro da liderança, que glória a Deus a nossa está, amém? Glória a Deus. Então, é daqui que emana também o que, de fato, vem da palavra. Através da liderança, através do pastor, através dos líderes que são treinados aqui, que têm a mesma visão, o mesmo propósito e estão pregando a mesma coisa. Mas em determinados locais, por exemplo, onde se enfatiza muito a questão da oportunidade, por exemplo, né? Chega uma pessoa que vem lá, não sei de onde, que você não conhece, começa a orar na igreja, impondo a mão em todo mundo, e daqui a pouco está o povo cheio de demônio, porque a vida daquela pessoa, o que ela está impartindo sobre as outras pessoas não é de Deus, é do diabo. E eu vi isso de perto, irmão, em outras igrejas já, viu? E eu já vi isso de perto. Então, existe
esse zelo, graças a Deus, aqui na Sem Fronteiras, de quem subir aqui, realmente ter vida no altar, para a glória de Deus, amém? Mas nessa igreja aqui, infelizmente, em Tiatira, tinha esse perigo. Havia uma falsa profecia lá rolando, havia uma profetisa lá rolando, fazendo algumas coisas e induzindo pessoas. No versículo 20 e 21, aqui a gente vai ver exatamente essa repreensão. Algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem, ou seja, cometam imoralidade sexual e comam dos sacrifícios da idolatria. Irmãos, já quero desmistificar uma coisa aqui, que tem gente que... A gente até foi ensinado assim muitas vezes, né, anos atrás, por outras pessoas, de que Jezabel é o nome de um espírito, né? De que Jezabel é uma mulher, o espírito de uma mulher. Isso não tem nada a ver. Aqui, inclusive, ele faz essa menção a Jezabel, mas o nome dela poderia ser outro. Ele está lidando com uma situação de engano, e está lidando com uma situação de ação realmente de influência maligna. Porque quem era Jezabel lá no Antigo Testamento? Por que ele faz essa menção? Jezabel era a esposa de Acabe, do rei Acabe, e ela que perseguiu o profeta Elias. Ela era uma sacerdotisa de Baal. Ela servia a outros deuses. E ela lidava com o âmbito da sedução para seduzir as pessoas, porque ela era uma mulher bonita e ela seduzia os homens para o lado de Baal, né, para servir a Baal. E ela manipulava o seu esposo. O rei era Acabe, mas quem tomava todas as decisões era ela. Quem movia os pauzinhos e que fazia o que queria era ela. Então, é essa simbologia que Jesus está trazendo aqui para essa igreja, porque havia uma mulher que se dizia sacerdotisa, que era uma profetisa, para vocês verem que os dons não acabaram, porque existia profetas e profetisas no Novo Testamento, mas essa aqui era uma enganada, né? Era uma do capeta. E ela levou muitas pessoas à apostasia. Eu creio que uma das coisas que mais faltou nessa igreja aqui, irmãos, foi o discernimento do Espírito. Esse dom é extremamente importante na nossa vida. Eu sempre repito isso, porque foi o discernimento de Espírito na minha vida que me fez sair das ciladas do inimigo todas as vezes que doutrinas erradas vieram até mim. Todas as vezes que até mesmo doutrinas bem assim, bonitinhas, sabe? Aquele sofisma que chama, aquela coisa assim disfarçada. Ah, mas está na palavra. Está na palavra, mas aí mudava só um pouquinho assim a palavra e eu sei, não dá certo não esse negócio. Então é o discernimento de espírito e conhecer a palavra que vai te livrar desses enganos, que vai te livrar desse tipo de doutrina, né? Então Tiatira, essa igreja, ela tolerava essa mulher, que aqui a Bíblia chama de Jezabel, né? Mas a gente não sabe se é esse nome mesmo ou não, e poderia até ser, porque era comum também repetir os nomes lá em Israel, né? O pessoal repetia muito, tinha muito Pedro, muito Mateus, muito em tudo, então poderia até ser esse nome também. Mas ela que estava ali envolvendo as pessoas. Então, o espírito de Jezabel, quando a gente fala, é essa influência maligna. Não é que o demônio ou a entidade tem esse nome, mas ele envolve muitas vezes nessa doutrina de demônios pessoas que estão já propícias a isso, né? Irmãos, a gente tem que entender uma coisa: nenhum demônio, nenhuma entidade, nenhum espírito maligno tem poder sobre nós que estamos debaixo do sangue de Jesus. Amém? Só aquelas pessoas que estão dando brechas na sua vida, em alguma área da sua vida, é que vão ter ali acesso para Satanás ir e tocar. E quando Satanás começa a envolver, é devagar, não é de uma hora para outra. É devagarzinho. Eu digo isso porque na minha adolescência, para a minha juventude, eu já dei meu testemunho aqui, a área sexual era a área mais delicada para mim. E era a área que eu vi muitas vezes o inimigo me praticamente jogar. Quando eu percebia o que eu estava fazendo, eu não estava endemoniada, porque eu tinha recebido o Senhor muito cedo, mas eu estava afastada.
E eu sabia que tinha uma ação sobre a minha vida, porque tinha coisas que eu fazia que quando eu me dava conta, eu ficava, meu Deus, por quê? Por que eu fiz isso de novo? Quando terminava, era muita luta, muito choro, muito arrependimento, e era direto. Então, eu tenho conhecimento e eu sei que o espírito de prostituição, de imoralidade, de idolatria, de doutrinas de demônio, de qualquer coisa, ela só vai ter acesso quando nós estamos, de fato, dando lugar a ele. E muitas vezes, e hoje principalmente, você não vai quase ver pessoas se manifestando. Mas onde o inimigo está agindo? Aqui dentro. Está lá no campo da nefos, né, que chama da mente. Está lá no campo da mente da pessoa. E muitas vezes induz num pensamento, vai lá, faz, só mais uma vez. Vai lá, não tem problema não. A Bíblia não diz que é contra. Ah, porque a Bíblia não diz eu posso fazer? Quem disse? Só porque a Bíblia não falou explicitamente sobre um assunto, você não pode fazer. Quem foi que disse que é assim que funcionam as coisas? Se você conhecer a palavra de ponta a ponta, você vai entender o todo da questão. O todo da santificação. E vai ter coisas que você vai rapidamente dizer, não, isso aí não é para mim. Ainda que a Bíblia diga que é lícito. Não é assim que Paulo fala? Existem coisas que nos são lícitas, tudo é lícito, tudo é permitido. Mas nem tudo convém. Né? Nem tudo convém. Então, nós precisamos ter esse discernimento do Espírito, ter esse conhecimento da palavra de Deus, para não nos deixar seduzir pelos enganos de Satanás. E aí, como eu falei aqui, essa falsa profetisa, né, ela estava ali atraindo, manipulando, um dos pontos principais dessa questão de Jezabel, esse símbolo de Jezabel, é a questão da manipulação, irmãos. Porque você vê grandes líderes de igrejas enormes que mudaram a sua doutrina para outra de repente, se disseram apóstolos, né, de repente, e colocaram teologias da prosperidade ou teologias de outras coisas, doutrinas mesmo de demônios, tradições que não existiam antes, colocou dentro da igreja de novo, voltou a fazer as coisas lá que Israel fazia, enfim, um monte de coisa. Porque é um espírito de manipulação, e essas pessoas, esses líderes, manipulam a igreja para que ela fique tão escrava, tão presa, e não saia dali. Que o idolatre, aí entra na idolatria, que era o que estava acontecendo aqui. Então, Tiatira era uma igreja que não só era manipulada por essa ação demoníaca na vida dessa mulher, mas também era induzida à idolatria. E a idolatria aqui pode não ser só algo físico, irmãos. A idolatria, ela vem mais ou menos com rebeldia, muitas vezes. Ela vem quando você dá mais atenção a outras coisas que não são as coisas de Deus. Eu conheço pessoas que idolatram o marido. Conheço homens que idolatram a esposa. Eu conheço namorados que um idolatra o outro e não consegue fazer nada se não estiver junto, né? Ah, eu só vou para a igreja quando meu marido for. Ah, eu só vou para a igreja quando fulano for, o meu pai for. E a salvação não é individual, não? Você vai esperar mesmo outra pessoa decidir por você aquilo que só você pode fazer? Né? Então, é uma questão de manipulação mesmo, seduzia as pessoas a tanto se afastarem do Senhor, quanto também a questão da idolatria e da prostituição, muitas vezes, e das práticas idólatras. Quase não sai a palavra. E aí a gente vê também, irmãos, que existem, sim, espíritos de manipulação, prostituição. Existem aqueles que, até mesmo dentro das igrejas, servindo a Deus, algumas áreas das suas vidas ainda não tiveram libertação. Eu vou falar uma coisa aqui que é pouco falada até nos púlpitos, e eu não tenho vergonha de falar sobre isso, mas muitos, só o que a gente vê hoje são os escândalos, né, de homens, mais homens mesmo, envolvidos com pornografia, por exemplo, dentro da igreja. Homens que têm a mulher,
O Senhor abençoou com uma mulher fiel, com uma pessoa de Deus, muitas vezes, mas eles não são fiéis. Eles preferem, muitas vezes, fazer aquilo que a carne orienta, muitas vezes sozinhos, se é que os irmãos me entendem, e estão ali pecando contra o Senhor. E muitas vezes não se libertam dessas práticas. Por quê? Porque ainda estão escravos, ainda estão manipulados nessas áreas da vida, ainda estão, sim, se deixando ser dominados por essa ação, que eu posso chamar de ação de Jezabel. Então, existem muitos ministérios grandes, de pessoas grandes, que era uma bênção e, de repente, veio o escândalo. Nossa, eu jamais pensei que aquela pessoa ia trair a esposa. Mas por que traiu? Foi de uma hora para outra? Não foi, irmãos. Foi porque existia uma área sexual da vida dele ali que ainda não tinha sido tratada, curada, restaurada para a glória de Deus. Então, a gente tem que prestar atenção que a mensagem de Tiatira para nós hoje, ela é uma mensagem atual. Atual. O Senhor, Ele é santo. Amém? E nós falamos aqui no começo do culto que o Senhor, que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ter práticas na nossa vida que vão estar ainda escravas do pecado. Não é assim, aceitei a Cristo, levantei minha mão hoje, amanhã eu não vou mais fazer nada de errado. Ei, você começou um processo, você foi salvo no seu espírito. Seu espírito foi religado com Deus, mas a sua carne está aqui. Continua aqui. Os seus hábitos continuam aí. Se você não mortificar a sua carne todos os dias, se você não for para os pés do Senhor, se humilhar, se entregar e se não tiver renúncia da sua parte, você não vai alcançar a santificação, sem a qual você não vai ver o Senhor quando Ele voltar. Amém? Então, nós precisamos entender que existem, sim, áreas das nossas vidas que precisam ainda de libertação, que precisam ainda de restauração. Muitas vezes é o orgulho, irmãos. Nem vai para a parte sexual, mas muitas vezes é o orgulho. Muitas vezes é a ira. Uma pessoa que não consegue se controlar de jeito nenhum. Irmãos, eu era uma pessoa, Eduardo que me diga, bem espoletinha, viu? Quando a gente casou. Eu bem sanguínea mesmo, de gritar. Mas Deus me tratou de um jeito, irmãos. De um jeito, porque botou uma pessoa mansa, feito um não sei o que comigo, né? Então, quando eu queria brigar, ele já bem caladinho, nem discutia. Aí foi me cansando. Aí Deus foi me tratando, né? Eu disse, não quer brigar? Não, então deixa quieto, né? E a gente foi sendo tratado. Então, muitas vezes, Deus coloca situações até na nossa vida para tirar realmente a gente do conforto, mas não para a gente explodir, mas para a gente tentar se dominar, para a gente tentar mudar. Então, toda vez que você errar, toda vez que acontecer alguma coisa, peça perdão imediatamente a Deus e peça, Senhor, na próxima eu não quero agir dessa maneira, eu vou ficar quieto, eu não vou me estressar, eu vou começar a cantar um louvor, sabe? Quando eu estou muito estressada, eu boto o louvor bem alto, irmãos, porque a mulher tem as fases de TPM, né? Então, assim, tem momentos que os hormônios estão mais aflorados, não tem jeito, a gente não é perfeito. Mas aí eu me calo logo e vou botar o louvor e deixo passar. E o Espírito Santo cuida. E o Espírito Santo muda. Não tem essa de que, eu sou assim, vou morrer assim. E para que foi o sacrifício de Jesus na sua vida, então? Se não é para trazer mudança, se não é para trazer santificação, se não é para libertar áreas da sua vida que ainda continuam te fazendo tropeçar, né? Amém? Glória a Deus que o tempo corre. Vamos lá. A falsa profecia que seduz e desvia, né? Muitos são atraídos por revelações que não vêm de Deus, que acabam aceitando, né, o pecado como normal. Isso aí está cheio, gente. Está cheio. Se você for ver, como de novo, pastores renomados que a gente conhecia, que começaram ministérios abençoados, hoje com um pensamento totalmente corrompido, com uma ideologia totalmente mundana, como se fosse normal as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Então, é muito complicado. Onde foi que essas pessoas caíram, né? Onde foi que elas não vigiaram? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. E o pecado, ele seduz mesmo, irmãos. Ele seduz, mas a gente tem que estar vigilante.
né? Deus deu um tempo para arrependimento para essa mulher aqui que está sendo ilustrada, né? Como Jezabel. Ele deu um tempo para arrependimento. E isso é uma coisa que muita gente esquece. Acha que, não, deixar mais para frente eu entrego a minha vida para Jesus. Não, eu ainda preciso terminar umas coisas, né? Não, eu ainda preciso mudar uma coisa em mim, aí eu não quero ir. Você não vai conseguir mudar nunca sozinho. Nunca. Não tem como, irmãos. Você pode até melhorar por um tempo, mas sozinho, sem Jesus, você não vai conseguir. Porque se o seu espírito não for religado ao Espírito Santo, você não vai conseguir. Quem é o nosso ajudador, nosso auxiliador nessa terra é o Espírito Santo. E sem ele, se você não receber a Jesus e não for cheio do Espírito, você não vai conseguir suportar não só as aflições da carne, mas as aflições que vão acontecer nesse mundo ainda. O Espírito Santo, eu gosto de enfatizar, é a pessoa mais necessária da nossa vida, nos tempos atuais. Jesus foi muito maravilhoso, muito sábio em dizer, eu estou enviando o Consolador, eu estou enviando o Ajudador. Ele vai ajudar vocês nas tribulações de vocês. É Ele quem vai interceder por vocês, quando vocês não tiverem palavras, com gemidos inexprimíveis. É Ele, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Então, ele deu um tempo para aquela mulher se arrepender, mas ela não quis. Ou ela perdeu o time. Sabe quando você sai para se arrumar bem rápido, você perdeu o horário para ir para o trabalho, você perdeu a rota do ônibus? Você vai ter que fazer um trajeto, se desdobrar para ir para o emprego? Sabe? Alguém já passou por isso? Eu já. Perder ônibus, entendeu? Então, assim, imagina, Jesus está voltando. E você ficou prolongando, não se santificou, não se preparou. Você não adornou as suas vestes, você não colocou o óleo sobre a sua cabeça, que é o Espírito Santo. Você não buscou, Jesus voltou, você ficou. Você perdeu o time, você teve tempo de se arrepender. O tempo de se arrepender é hoje, não é amanhã. O tempo de se arrepender é hoje, amém? Porque é hoje que Deus deseja salvar. Inclusive, ele fala sobre isso na sua palavra, né? Que o tempo da salvação é hoje, é agora, é a todo momento. Não tem essa de esperar. É a todo momento. Então, Deus traz o juízo de Deus contra o pecado, e ele declarou para essa mulher e todos aqueles que a seguiam, porque, irmãos, existe uma coisa. Existe sim os líderes que erram, existe sim as pessoas que induzem, que são manipuladoras, mas existe a culpa de quem está sentado e não busca o Espírito Santo. E se deixa levar por isso. Porque eu estava numa igreja, assim como muitos aqui, que entrou um espírito de manipulação desse tipo, e nós não fomos manipulados. Nós não aceitamos a doutrina errada. Nós rejeitamos aquilo que estava acontecendo. E o Senhor nos direcionou para cá. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de buscar na palavra aquilo que é do Senhor. Pedir ao Senhor o Espírito Santo, pedir ao Senhor discernimento, para que até quando eu ou qualquer outra pessoa que estiver falando aqui, você olhe e você sinta no seu coração e você saiba que a gente está falando a verdade. Porque existem também convicções pessoais da gente, né? Então, às vezes, a gente pode aqui soltar alguma coisa que você pensa diferente. Não, mas foi experiência minha. Experiência não é doutrina, amém? Então, o que aconteceu muitas vezes comigo ou com outra pessoa não é ponto de doutrina. Doutrina é a palavra de Deus, é a única doutrina. Se a gente prega diferente disso aqui, aí você tem que ter o discernimento de espírito para saber, tá? Então, o juízo de Deus veio contra ela, contra aqueles que estavam seguindo ela, e o juízo veio em várias maneiras, né? Veio em forma de doença e de tribulação, porque aqueles que persistem no erro, muitas vezes eles são, de fato, colocados num tempo ali, irmãos, de disciplina. E, às vezes, eu digo até para coisas que não são tão aparentes assim. Existia uma área da minha vida, antes da pandemia, coisas simples, tipo, vou externar aqui, eu estava assistindo muita série,
Porque eu trabalho em casa, então eu vou ali trabalhando e o monitor está na minha frente. E naquela época, antes da pandemia, na pandemia, eu comecei a assistir mais. E eu começava a assistir um monte de série, uma atrás da outra, maratonava um monte de série. Está errado assistir? Não, não é errado assistir. Mas é errado você consumir seu tempo total naquilo e não buscar o Senhor. Então, era isso que eu estava fazendo. Eu estava me contentando muitas vezes só com as lives, né, porque não estava tendo culto na igreja. E eu estava comecei a me sentir vazia, né? Comecei a me sentir, poxa, por que não estou assistindo a presença do Espírito Santo? Ora, por quê? Porque eu estava assistindo um monte de coisa, né? E aí, eu lembro muito bem que o Senhor começou a me despertar. E como que Ele me despertou? Me deixando doente. Foi a primeira coisa que Ele fez. E eu não entendia por que eu estava doente, mais de semanas doente, não ficava boa, minhas vitaminas estavam ok, estava tudo ok. Deus permitiu Satanás cirandar, colocar enfermidades, para que eu despertasse espiritualmente, porque Ele estava me chamando com um propósito novo, que Ele fez de lá para cá muita coisa incrível na minha vida, e foi, nossa, demais o que Deus fez, foi maravilhoso, para a glória de Deus, né? Então, de lá para cá, quando eu percebi o que era, de fato, o que estava acontecendo, foi libertador, irmãos, porque de uma hora para outra eu fiquei boa. Entendeu? Quando você entende onde é que está o cerne da questão, onde é que está o erro, e como eu disse, às vezes são coisas simples. Você está dedicando muito tempo para outras coisas que não são o Senhor, por exemplo. E aí começam a vir situações na sua vida. Às vezes não é uma enfermidade, mas às vezes é uma porta fechada. Você tenta aquele emprego, você não consegue de jeito nenhum. Ou às vezes o seu casamento só tem briga, você não entende porque existe uma ação demoníaca trabalhando ali através do seu caráter que não está tratado, porque primeiramente é o seu caráter, é o nosso caráter. Não, nem tudo é demônio, mas o demônio acha brecha. E quando ele acha brecha, ele vai com tudo, né? Então, assim, nós precisamos estar atentos a essas questões. Porque muitas vezes Deus permite, sim, a provação para despertar os seus filhos. E a provação é diferente de tentação, irmãos. Eu aprendi isso. A tentação é diferente de provação. A tentação, ela vem para te fazer cair, para te fazer morrer, para te derrubar. A tentação vem para isso. A aprovação, quando é permissão de Deus, ela vem para te aprovar, ela vem para te disciplinar, para que você saia dessa tribulação aprovado, melhorado, amadurecido. Amém? Para a glória de Deus. Então, nós temos que saber identificar. A tentação é os desejos da nossa carne. Nós somos levados para isso. Mas nós temos que fugir. Quando nós fugimos, nós nos submetemos a Deus, resistimos ao diabo, ele foge de nós. E a tentação a gente vence. A aprovação, muitas vezes, você está bem diante de Deus. Você está fazendo o que é certo diante de Deus. Jó, não foi? Jó não é um exemplo? Jó era praticamente 100%, só não era 100%, mas era quase. Um homem íntegro, puro, reto, fazia o que Deus amava. Mas até Jó passou uma provação tão absurda, que muitos de nós aqui nunca vamos enfrentar, para a glória de Deus, né? E mesmo assim, no final, não foi bênção para Jó? Deus nos restituiu tudo para Jó. E ainda acima de tudo, irmãos, a lição mais linda que eu vejo no livro de Jó, foi Deus se revelar para Jó e conversar com ele. Não foi o que Deus deu para ele de volta. Foi Deus chegar para ele, conversar com ele, face a face ali, no redemoinho, falando e conversando com ele. As provações nos levam mais para perto do Senhor, nós possamos reconhecer isso, porque é na provação que Ele se revela para nós. É na provação que Ele vem ali e conversa conosco e diz: filho, eu estou te disciplinando para que você me conheça mais, para que você me busque mais, para que você esteja atento ao que eu quero fazer na sua vida. Amém, igreja? E o tempo está correndo, mas já vou terminar. Então, outro juízo que veio sobre essa igreja foi a morte dos filhos espirituais, ou seja, a congregação estava dividida. A congregação estava, né, sofrendo com aquilo, porque os líderes estavam em julgamento e a igreja também, aqueles que seguiam ali essas pessoas. Isso serve de exemplo para nós, né? E aqui
Deus termina com as promessas. Olha só como Deus é lindo. Ele começa falando do que é bom, incentivando a igreja. Depois ele vai lá, com cautela, fala do erro, trata o erro, dá chance de arrependimento e ainda dá uma promessa depois. Olha, se você for fiel, se você vencer, eu vou fazer o quê? Ele vai dizer o quê? Lá na frente. É a recompensa. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está lá no versículo, no finalzinho, né? Que ele vai dizer. 26? Pronto. E ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e o direito de reger com vara de ferro. Irmãos, muita gente esquece que Jesus vai voltar, sim, vai vir buscar a sua igreja, mas ele ainda vai reinar nessa terra 1000 anos. E quem vai reinar com ele, nesta terra, restaurada, totalmente perfeita, somos nós, com ele. Mas nós quem? Aqueles que forem fiel até o fim. Aqueles que vão ter autoridade sobre as nações, que vão reger com vara de ferro. Sabe o que isso significa? O ferro na Bíblia, ele remete à firmeza, à autoridade, e ele é uma analogia de instrumento de guerra, irmãos. Se a gente não aprende a lutar as guerras espirituais agora, se a gente não aprende a vencer o inimigo agora, quando nós estivermos no milênio, Deus não vai confiar a gente estar com ele ali, lado a lado. Né? Então, a gente precisa agora aprender a ser como o Senhor deseja que a gente seja. Né? E essa promessa é maravilhosa. Inclusive, essa promessa está lá no Salmo 2, no versículo 8 e 9, que fala que, pede-me que te darei as nações por herança. Esse versículo fala muito no meu coração. Então, o Senhor, ele tem algo preparado para nós. Quem pensa que depois que Jesus voltar vai ficar o dia inteiro só fazendo santo, falando santo, 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 a gente vai estar o adorando. Mas aqui no milênio nós vamos estar trabalhando com ele. Nós vamos estar o adorando, servindo a ele ainda, né, nessa terra. Isso é um assunto mais profundo, eu não vou entrar nele. E aí ele fala, a estrela da manhã, para terminar, representa a glória de Cristo compartilhada com os fiéis, né? Que está aqui no último versículo, no penúltimo. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. O ministério pode subir. Irmãos, aqui me veio o link no coração, um versículo que também eu amo muito, que eu queria que você colocasse rapidinho, é Daniel, capítulo 12, versículo 3. Essa estrela da manhã aqui representa a glória de Cristo, que é compartilhada conosco. Em Daniel, capítulo 12, versículo 3, vai dizer assim, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Amém? Olha só, se você for sábio, se você for instruído na palavra, se você ensinar outras pessoas, você vai ser como uma estrela reluzente na mão do Senhor. A glória do Senhor vai estar sobre a sua vida. Amém? Então, que em nome de Jesus, você entenda que a conclusão dessa lição, né, é que nós precisamos manter a nossa fidelidade ao Senhor, a nossa pureza em todas as áreas da nossa vida. Que nós precisamos ter discernimento do Espírito para não cair no engano e nas armadilhas de Satanás. Que espíritos de manipulação, espíritos de prostituição, de lascívia, de qualquer outra coisa, saia em nome de Jesus. E que na nossa vida haja libertação completa da parte do Senhor, o sozo do Senhor. Depois a gente podia dar até uma ministração sobre isso, sobre o sozo do Senhor. É uma salvação completa, inteira, irmãos, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Amém?